Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Tips. E olha só, hein? Começando finalmente o treinamento Descomplicando o Docker. E, mano, vai ser sensacional. Hoje, começando o dia 1, a primeira parte aí do nosso treinamento, ok? Eu espero que você já esteja bastante acostumado aqui com a nossa ferramenta. Dá uma fuçadinha nela aí depois. Tem um videozinho explicando um pouquinho melhor sobre essa ferramenta. Dá uma olhadinha lá porque é sensacional. Essa nossa plataforma foi feita justamente para que você pudesse aprender o máximo, ok? Simples, rápido e fácil. Bem, vamos começar então a bagaça. Hoje aqui a primeira aula, essa primeira parte é muito mais teórica. Eu acho que é a única parte do treinamento que é teórica, onde vocês vão ver essa minha cara gorda aqui ao invés de estar vendo o shell, ok? Porque o que acontece aqui é para que nós possamos nivelar, para que todo mundo entenda o que realmente é um container e mais do que isso, que vocês entendam que o container não é algo que nasceu ontem, né? Já vem de bastante tempo, desde que minha avó andava de skate, certo? Bem, a primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte: que diabo é um container? Para que serve um container, né? Que é isso? Container é aquele negócio do navio lá e tá tudo certo? Não, é muito mais do que isso. Sempre quando nós falamos de container, tem uma galera que vem do lado e fala assim: ah, Jefferson, entendi, então um container nada mais é do que uma máquina virtual pequenininha. É um outro VMware, esse Docker é um outro VMware da vida? Não tem nada a ver com isso. Quando a gente está falando em containers, nós estamos falando em isolamento. Sempre quando estivermos falando de container, nós estamos falando de isolamento. Mas como assim isolamento? Bem, isolamento de duas formas. Uma é a forma lógica, o isolamento lógico, né, onde você tem processos isolados, onde você tem usuários isolados. Como assim? Imagina só que você tem lá o seu container em execução dentro de uma máquina Linux, de um servidor Linux lá da vida. Esse container ele está sendo executado dentro daquele servidor, mas não tem nenhuma outra camada gigantesca de abstração, como se fosse um VMware, como se fosse um hypervisor da vida. Quando esse container está rodando lá nesse servidor, o que está acontecendo? São isolamentos. É como se você tivesse isolado um pedaço da máquina e falado assim, ó, e dito assim, ó, esse pedacinho aqui é referente a esse container. E dentro desse cercadinho desse container eu tenho processos que são somente desse container, evidente que lá no host você vai conseguir ver esses processos. Você vai ver até aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês. Você consegue ver esses processos que estão rodando dentro do container lá no host, lá no seu servidor. Mas outro container não consegue ter acesso. Então, ó, tem um isolamento de processos. Então, quando eu estou dentro do container, eu dou um PS da vida, só vou ver os processos que estão rodando no container e não de outros containers ou da máquina, beleza? Outro isolamento ainda lógico é em relação ao nosso network. Lá dentro do container, nós temos também uma ETH0, da mesma forma como nós temos no host, como nós temos em outros containers, e você não tem aí um conflito, né? Porque estão isolados. Então a primeira parte do isolamento é a parte aí lógica, processos, usuários, rede, ok? Mount point, tudo isso daí, beleza? Outro ponto também que é interessante é a gente falar de um outro tipo de isolamento. Como assim? Se eu quero, por exemplo, isolar, eu quero dedicar determinado pedaço da minha CPU para um container, ou então um pedaço da minha memória RAM, ou então da taxa aí de I/O, né, de input e output aí do meu disco, ou então da rede, eu consigo fazer o quê? Esse limite, nessa limitação, fazendo com que o container A, por exemplo, tenha acesso a um CPU, a 512 de RAM, enfim, eu consigo isolar os recursos somente para aquele container. E eu não preciso especificar um limite no container para que eu tenha esse gerenciamento de recursos feito pelo Docker, feito pelo kernel Linux, ok? O que acontece? Quando nós estamos lá utilizando o container, da mesma forma que nós temos o isolamento lá de processos e tudo mais, nós temos isolamento de CPU, de memória, de I/O de rede ou I/O de bloco. Guardem isso. Duas formas de isolamento. Uma que é mais lógica, processos, usuários, network, mount point, todas essas paradas. E a outra que seria mais física, falando dos nossos recursos, CPU, memória e I/O, ok? Bem, quem são esses caras? Quem são os responsáveis, né, por fazer isso, esse isolamento? Da parte mais lógica, nós temos os namespaces. Na parte mais física, dos nossos recursos, CPU, memória, nós temos os cgroup, beleza? Simples assim. Então agora você já sabe que container não é mais aquela historinha que você ouvia antes falando que era virtualização, uma máquina virtual pequenininha, coisa de... Não. Container nada mais é do que uma forma de você fazer o isolamento. Sensacional. Simples, rápido e fácil. Isolamento, seja de processos, né? Tudo isso que eu falei para vocês. Tranquilo? Simples, né?
Quando a gente for pro shell, você vai poder conferir isso aí. Quando a gente for lá, né, aparecer aquela tela preta aqui na cara de vocês, vai ficar mais fácil de vocês entenderem tudo isso que eu estou falando, beleza? Bem, já sabemos o que é container, então container não é máquina virtual. Aí, então tá bom. Então o que é container? Container é o quê? É o Docker? Não, Docker também é um carinha aí que te ajuda a executar containers, a administrar containers. Só que isso já vem muito antes do Docker, ok? Docker somente fez com que o container se tornasse muito popular, mas antes do Docker nós já tínhamos algumas soluções aí para execução de containers, como por exemplo, lá atrás, mais uma vez quando minha avó andava de skate, nós tínhamos, até hoje tem na verdade, o chroot, mas muita gente fala que o chroot é o vô do container, porque foi a primeira forma de você fazer um isolamento. O chroot você conseguia enjaular, né? Você conseguia separar ou isolar um pedaço do disco do file system para determinado usuário ou serviço. Era sensacional, chroot, ok? Mas aí foi correndo o tempo e nós temos outras formas de executar containers que é tão legal como o Docker, como por exemplo o LXC, inclusive que o Docker foi baseado. O LXC é o Linux Container. Quando começou a história do Docker, eles começaram usando o LXC, inclusive, que era uma forma de você executar containers no Linux, mas não era nada muito trivial. Um pouquinho para trás ainda nós tínhamos os jails lá no FreeBSD, nos BSDs da vida. Que mais? Tínhamos também nos Solaris, né, os Solaris Zones também, enfim, já tivemos diversas amostragens ou tipos aí de containers com diversas tecnologias. Mas foi no Docker que nós tivemos a facilidade, né, tivemos aí a forma de executar containers de uma forma mais tranquila, com a ideia de cluster e tudo mais, sem precisar de nenhuma ciência de foguete, beleza? Ainda tem um outro cara que eu gosto sempre de falar, que é o OpenVZ, né, que é do pessoal lá da Parallels, né, do Virtuoso. O que acontece? Os caras, eles dominavam, eu acho que vocês lembram aí dos VPS, que é os Virtual Private Server, não era isso? Que era uma forma de você contratar um servidor dedicado lá para que você pudesse rodar a sua aplicação. A maioria dos hosts no Brasil, UOL, Local Web, a maioria deles cresceram muito quando começaram a vender os VPS aí. E quem dominava essa arte dos VPS eram os nossos querido sensacional Virtuoso lá da Parallels, né? Uma porrada aí de provedores utilizavam isso, só que os caras foram ainda mais foda, o pessoal da Parallels. Por quê? Pegaram o core do Virtuoso e tornaram o Open, aí foi aí que surgiu um carinha chamado OpenVZ. A maioria dos provedores, eu trabalhei em 2 provedores grandes no Brasil e os 2 na época utilizavam aí o OpenVZ para fazer a sua solução de VPS. Quem lembra aí? Levanta a mão aí. Ah, você lembra? Ah, você também lembra? Então, todo mundo tá lembrado, né? Seriam os nossos queridos idolatrados VPS. Esses caras da Parallels, eles foram muito, mas muito importantes para que nós pudéssemos ter hoje o Docker rodando, hoje os containers rodando da forma como eles estão. Por quê? A galera da Parallels abriu, que nem eu falei, o OpenVZ, e aí uma galera começou a sair utilizando uma forma de fazer o isolamento de recursos. A única parte chata do OpenVZ é que eu precisava aplicar um patch no kernel. Não sei se vocês lembram aí do OpenVZ, mas eu tinha que aplicar um patch no kernel para que ele pudesse funcionar. Bem, mas o negócio pegou mesmo lá em 2008, logo na sequência aí do OpenVZ e também do cgroups, porque o Google Virtuoso e a galera da IBM começaram a desenvolver um cara chamado LXC, que era uma maneira de você executar containers no Linux, e esse cara utilizava o que? Cgroups, namespace e chroot, ok? Foi aí então que surgiu, eu acho que a primeira mesmo parruda solução para que você pudesse gerenciar containers dentro do Linux. Foi sensacional, ok? Então, olha só, o LXC nada mais é do que, vamos dizer assim, o que deu o start para que nós pudéssemos conhecer esse carinha que eu vou falar agora, que é o Docker. É o cara que veio lá em 2013 para mudar todo o cenário de container. Mas, recapitulando só para que vocês saibam, o que é container? Então, é uma forma de fazer isolamento. Quem que é importante? Que tipo de isolamento, na verdade? Então, tem o isolamento lógico, também tem o isolamento físico, de recursos, né? Isolamento lógico seria a parte de rede, de usuários, processos, que nós vamos ver tudo isso aí no decorrer do curso, e o outro seria em relação a CPU, memória, e disco e rede, ok? De input e output. Vimos também que o Docker não foi a primeira solução de containers, nós tivemos outras, já tivemos os jails lá no BSD, já tivemos os Solaris Zones, que mais? O LXC, certo? Vimos também sobre o OpenVZ, do projeto do LXC, que foi liderado pelo Google, IBM e também pelo Virtuoso,
virtuoso e agora nós vamos conhecer um pouquinho que diabo é esse carinha chamado Docker, ok? Bem, lá em meados de 2013, uma empresa chamada .cloud, que na verdade nada mais era do que um PaaS para que você pudesse rodar nas suas aplicações. A diferença dela da Heroku era o seguinte: a Heroku na época era, se eu não me engano, era somente o Ruby, né? Lá em 2008, 2009, era somente o Ruby, e os caras, a ideia da .cloud era criar o quê? Um PaaS, né? Uma Heroku, só que fosse multilinguagem, que você pudesse executar qualquer código lá com os caras. E aí os caras foram lá com os clientes dele, nada muito grande, né? Mas foram tocando até 2013. Lá em 2013 tem um cara chamado Solomon Hykes, que é o fundador do Docker, gente finíssima. E o que ele teve a ideia? De pegar o core do que eles já utilizavam lá na .cloud, porque os caras eram um PaaS, então eles utilizavam container para caramba, utilizavam LXC para caramba, e eles tinham todo um conhecimento já, e mais do que um conhecimento, eles já tinham também algumas ferramentas para facilitar a administração e criação dos containers. E aí o Solomon Hykes e toda a galera da .cloud teve a sensacional ideia de o quê? Disponibilizar o core dessas ferramentas, dessa solução que eles tinham lá interna de gerenciar os containers para a comunidade. E foi aí que em março de 2013 os caras abriram o Docker, batizaram até inclusive como Docker, e abriram para a comunidade lá no GitHub. Mano, foi um sucesso estrondoso. Em pouquíssimos dias, meses, nós já tínhamos o Docker aí como um sucesso de projeto lá no GitHub. Para que você tenha uma ideia, em 6 meses de projeto já tinha mais de 6.000 estrelinhas lá, né, stars lá no GitHub, e já tinha mais de uma centena de desenvolvedores trabalhando pro projeto ao redor do mundo. Olha só que foda. E mano, exatamente 15 meses depois da primeira versão, da 0.1, saiu a versão 1.0, que foi a famosa Production Ready, ou seja, pronto para produção, ok? Isso 15 meses depois, saiu lá da 0.1 para 1.0. No começo, o Docker nada mais era do que uma porrada de scripts lá com LXC, né, namespaces e cgroups. Basicamente era isso o Docker. Hoje o Docker é muito mais do que isso. Hoje não podemos comparar o Docker de 2015, 2014 com o Docker de hoje. Afinal, nós temos muito mais recursos, estabilidade, mano, tá, é outro cara. Eu mexo com Docker desde 2014, 2015 já em produção com o Docker. Então, mano, eu posso falar muito bem que teve muita diferença, que hoje o Docker é muito mais interessante do que era há 3 anos atrás, com toda a certeza. E uma coisa legal, quando saiu a versão 1.0, você via gigantes como Google, Facebook, Twitter, Netflix, uma porrada de empresas gigantes ao redor do mundo falando sobre Docker. Eu fui para a OSCON em 2015, lá nos Estados Unidos, em Portland, e tinha uma porrada de talks falando sobre o quê? Microserviços e Docker. Basicamente, eram esses dois tópicos que dominavam a OSCON, ok? Então, Docker e também o nosso querido latrado microserviços, ok? E, mano, fica muito fácil de você entender o porquê que essas empresas estavam falando sobre Docker à torta direito, porque, mano, foi a grande revolução. Acredito que depois do Linux, o Docker foi a outra grande revolução, que realmente está mudando a forma como nós trabalhamos, ok? Sem contar que faz com que você utilize melhor seus recursos computacionais, enfim, mano, muito melhor. Então perceba, o Docker não inventou o container, o Docker chegou em 2013, container nós já utilizávamos há bastante tempo, o Docker foi baseado no LXC e tudo começou no Docker porque nós tínhamos uma empresa chamada .cloud lá do Solomon Hykes, que já tinha muito conhecimento em administração de containers utilizando o LXC, que lá em março de 2013 decidiu abrir o core para a comunidade, subir esse projeto no GitHub e hoje nós temos o Docker aí rodando lindamente, mano. Olha só, não tem mais dúvidas de que hoje containers é uma realidade que veio para ficar, tipo a internet, né? E hoje você consegue rodar o Docker, você consegue utilizar o Docker, seja no Linux, no macOS, no Windows, ok? Tranquilamente, você tem suporte aí para arquitetura AMD64, para ARM, enfim, mano, o Docker está super, hiper, mega redondo e agora começa a brincadeira. A partir de agora, vamos conhecer muito sobre Docker, Docker Compose, Swarm, CLI, tudo que você precisa saber para sair dominando o nosso querido latrado Docker, ok? Seja muito bem-vindo e a viagem começa agora. Aproveite e aprenda muito sobre Docker. Vai!